Ora, bom dia, aleluia! Estamos vivos, estamos sobre o planeta Terra, que é o planeta mais bonito. Glória a Deus. É o planeta, o nosso planeta. Vamos agradecer a Deus porque nos mandou aqui, nos deu um corpo humano, que é perfeito para a glória de Deus. Ele fala o perfeito. Então vamos a começar e vamos lembrar alguns corzinhos, ou mesmo menos, e estou-me a lembrar de um que diz assim: quem poderá ser tão maravilhoso? Quem poderá ser tão maravilhoso? Quem poderá ser como tu, Senhor? Santo maravilhoso tu és, Santo maravilhoso tu és, Santo maravilhoso tu és, Senhor. Aleluia. Temos os outros: o sangue de Jesus me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, ao meu Senhor que me salvou. E outro corzinho que é: ainda há lugar para ti e para mim, ainda há lugar. Veja, pecador, vem ao teu Salvador, porque ainda há lugar para ti. Lembrado de um outro que é além, muito além, no céu eu tenho um lugar, um lar de paz e amor, que o meu Senhor foi para mim preparar. Além das estrelas, além do luar, nas ruas de ouro eu vou caminhar. É esta a esperança que eu tenho sem fim, de ver meu Jesus sorrindo para mim. Aleluia. Recordar este: outrora eu vivia sem a luz do Salvador, sem Deus e sem a paz que emana do Senhor. Agora já passou esse tempo de aflição, pois Cristo já habita no meu coração. Que alegria nós sermos de Jesus. May God is heaven and God is here. Aqui não está meu lar, o que importa é seguir até chegar ao céu e a glória do porvir. Vamos ler aqui do Inário Angélico o número 266. Eu tenho fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, fui adotado, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus. Estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Eu tenho a fé que vence o mundo dentro de mim. Sou um filho de Deus, mais que vencedor, nova criatura, criada em Cristo Jesus.
estou sentado à direita do meu Pai Celestial, acima de todo principado e potestade. Não posso ser conquistado, nem derrotado, nem oprimido. Tenho a natureza de Deus dentro de mim, dentro de mim, dentro de mim. Cristo vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Então agora vamos ler versículos bíblicos subordinados a este título. A doutrina do nosso Pai Celestial. Aleluia. Então vamos ler em Mateus 3, 1 a 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vamos a Lucas 24, 46 a 48. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, etc. E destas coisas sois vós testemunhas. Aleluia. Vamos a Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu recebi, recebo e receberei. Aleluia. Glória ao Senhor. Vamos a Atos 26:20. Antes, acho que era São Paulo. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, capital da Síria, e em Jerusalém, e por toda a terra da Judeia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Arrepender-se é a pessoa está num caminho mau de drogas e que só o faz sentir mal, então ele deve arrepender-se e receber o Senhor Jesus como Salvador, e aí está no bom caminho. Converteu-se do mau caminho para o bom caminho. Amém. Glória a Deus. Agora vamos ler 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, glória a Deus. Vamos a Lucas 13:3-5. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
Vamos ler em Lucas 13, 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Então corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não der, depois a mandarás cortar. Vamos ler em Isaías 104, 6. Glória ao Senhor. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície, e todos nós murchamos como a folha das plantas, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Vamos ler em Romanos 3, 23, 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Eu recebo a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Agora vamos a Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morreríeis? Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vamos a Lucas 15, 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia, também me alegro. Lucas 15, 17. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Vamos ainda a 2 Coríntios 7, 9 a 10. Agora folgo, não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vamos ainda a Lucas 18, 9 a 12. Eu disse também esta parábola: alguns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. E o fariseu estava em pé e orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que está ali.
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Vamos a Lucas 5, 18, 20. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: homem, os teus pecados te são perdoados. Então, estamos a meditar sobre a doutrina do nosso Pai Celestial, que é o arrependimento, e etc. e outras coisas. Então, nós estamos a ver que apareceu o João Batista. Este homem foi um homem muito abençoado. Quando Santa Maria visitou a Isabel, a mãe do João Batista, acontece que o menino saltou no ventre da Isabel, porque ele já estava previsto que ele havia de ser, segundo as profecias, o homem que havia de vir pregar o Senhor Jesus Cristo, o Messias, a quem ele chamou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista pregava no deserto da Judeia, uma das províncias de Israel, né? E este homem pregava uma doutrina de que temos estado a falar. Ele dizia: arrependei-vos, mudai, como já explicámos, do caminho mau, das trevas para a luz. E as pessoas arrependiam-se e eram batizados. Era sinal na água, eram, creio que, mergulhados na água. E então era chegado o reino dos céus. Mas João, o Batista, não falava de si mesmo, ele falava de um outro que viria e que já era antes dele. Aliás, Jesus era primo de João Batista e João Batista era mais velho que o Senhor Jesus Cristo, 6 meses. Então o João Batista pregava isso: arrependei-vos. Como dissemos, é como a pessoa estar num caminho, já me aconteceu a mim, num caminho para uma certa cidade ou aldeia, e depois chega lá e viu que se enganou, este não era o local para onde eu queria ir. Então a pessoa arrepende-se, pronto, e diz: olha, errei, e vai procurar chegar ao caminho que ele queria. Aliás, que lhe era necessário. Não há outra alternativa para ser salvo senão pelo caminho certo. Que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o João Batista, pronto, não vamos agora falar mais acerca disto. O Senhor Jesus mandou os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsarem demónios, para curar os enfermos, etc. E eles pregavam. Qual era a mensagem? Que se arrependessem. E porquê? Porque eles estavam mal, estavam perdidos. Todo aquele que não vem a Jesus está perdido. Neste planeta Terra, os descendentes do Adão estão todos separados de Deus. E
Isso significa que eles têm que se arrepender e têm que voltar para o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai Celestial, Criador de todas as coisas, mantenedor de todas as coisas, o Deus que é omnipotente, pode todas as coisas, omnipresente, pode estar onde Ele quiser, omnipresente, omnisciente, sabe todas as coisas. Ele é imanente, está na sua criação, e Ele é transcendente, Ele está fora da sua criação. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então, o Senhor Jesus disse-lhes que, assim como está escrito, que convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, estava escrito. E Jesus veio cumprir tudo o que Moisés e os profetas e os salmistas disseram. As profecias são mais de 300. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós também devemos pregar o arrependimento. Talvez não de uma forma assim explícita. Olha, arrepende-te, tu estás muito mal. Não, começar por falar calmamente, com amor, ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Se uma e outra vez não lhe falarmos às pessoas, elas não querem. Então, vamos continuar a orar a Deus por elas e só Deus pode enviar o seu Espírito sobre elas e continuar a viver até que o Espírito Santo consiga convencê-las, né? A doutrina do arrependimento também, o Pedro no dia de Pentecostes, as pessoas perguntavam-lhe, então, e o que é que nós vamos fazer? Ele dizia-lhes também, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. As pessoas eram batizadas com o batismo do arrependimento. A pessoa arrependia-se e, como sinal de que se tinha arrependido, era mergulhado nas águas do Rio Jordão. E então Deus perdoava os seus pecados. Aliás, sim, Deus perdoava os seus pecados, creio que era assim. E depois, se a pessoa for batizada em nome de Jesus Cristo, já recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar nele como um sinal que Deus, ou seja, é um dom que Deus dá como sinal de que vai dar, sei lá, todas as outras bênçãos, né? Batismo com o Espírito Santo para as pessoas que querem servir a Deus e que o procuram, porque a Bíblia diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. A pessoa que se aproxima de Deus deve, como estamos a falar, ver que arrepender-se do mau caminho onde estava. Ele não acreditava em Deus, não conseguia compreender. Tem que haver alguém que é a causa necessária, que é verdadeiramente o único a quem devemos todas as coisas e que não há outro. Deus, Ele é que é o único que é a fonte da vida, a fonte de todo o bem e o único que nos pode salvar através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo e também da comunhão com o Espírito Santo. Então, o Senhor o São Paulo continuava com essa doutrina também. Arrependei-vos. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, toda a terra da Judeia e aos gentios,
que se emendassem. Emendar é tentar melhorar-se, isso só o Espírito Santo pode fazer, não é? E se convertessem a Deus, cá está, a pessoa que está longe de Deus está no caminho dos perdidos. Ora, se ele continuar assim, separado de Deus, quando morrer o corpo vai para a terra e o espírito vai para o inferno. Olha, o problema é esse. É preciso então pregar o Evangelho para todo mundo, a toda a criatura, para que ninguém diga, ninguém me pregou e tal. E o Espírito Santo continua a falar às pessoas mesmo, creio eu, sem ninguém lhes falar. Fazendo obras dignas de arrependimento. Então não é só a pessoa dizer que se arrepende, que recebe Jesus e que recebeu o Espírito Santo. Não, tem que fazer obras que mostrem, que manifestem que a pessoa saiu do caminho mau, longe de Deus, que estava longe de Deus, e passou para o caminho bom, que é o que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho para Deus. Há uma grande separação entre Deus, o Espírito de Deus e o Espírito das pessoas, e ninguém pode passar. Por isso o Senhor teve que mandar, e Jesus quis vir para nos salvar. Então é importante que as pessoas venham ao arrependimento. Deus fez a promessa e Deus vai nos concretizar no tempo do Moisés. As pessoas falaram mal, acho que era do Moisés, e então as serpentes de fogo mordiam-lhes e eles morriam. E as outras pessoas, vendo isso, disseram ao Moisés: olha, perdoa-nos e tal, falámos mal de ti, e mostra-nos o que é que devemos fazer. E Deus mostrou ao Moisés: fizesse uma serpente de metal. Todos aqueles que olhassem para aquela serpente de metal, não sei se era bronze, se calhar era bronze, e então, olhando com fé, ficavam curados. E o Moisés disse: pronto, concretizamos. Então vamos ver o que aconteceu. A palavra de Deus diz que o Moisés, ou seja, como Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E porquê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, agora estão todos, aqueles que não receberam Jesus, estão todos perdidos e precisam de receber Jesus. Então o que é que aconteceu acerca da serpente? É que o povo falou contra Moisés, porque diziam eles: porque nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto, morrêssemos neste deserto, daqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Às vezes as pessoas apetece-lhes comer coisas que lhe fazem mal. E então, neste caso, o povo não estava contente, e diz o texto: o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muita gente em Israel, como estávamos a dizer há bocadinho. Então o povo veio a Moisés e reconheceram o seu pecado, arrependeram-se, viram que estavam no mau caminho, falando contra Moisés, estavam no mau caminho. Então eles reconheceram o seu pecado e disseram que tinham falado contra o Moisés, e pronto, disseram-se: olha Moisés, perdoa-nos, e ora por nós. Já da outra vez Moisés tinha orado pela sua irmã Miriam,
E Moisés era assim, estava sempre disposto a perdoar. É assim que nós devemos estar também. Então o Senhor disse ao Moisés: faz uma serpente ardente, assim parecida com aquelas que mordiam o povo, e põe-a sobre uma haste. E o que é que vai acontecer? Se as pessoas fizerem isso com fé, né? É um acto de fé. Mais tarde, depois, a serpente veio a ser um ídolo, eles começaram a adorar a serpente, mas o poder não estava na serpente, estava em Deus. E se Deus mandava fazer assim, como foi no caso do profeta Eliseu, o homem estava leproso, precisava de mergulhar 7 vezes para manifestar a sua fé, porque ele era um homem que, pronto, acho que estava longe de Deus. Então o que é que Moisés fez, voltando aqui ao caso de Moisés? Fez uma serpente de metal, vamos dizer que seria bronze ou seria uma coisa assim. E meteu a serpente de metal sobre uma haste. E não é que acontecia mesmo. Porquê? Porque Deus é que tinha mandado. E quando Deus diz, Ele disse haja luz e houve mesmo luz. E o que Ele diz é perfeito. Deus também é perfeito, por isso tudo o que Ele produz é perfeito. Então, quando o povo olhava para a serpente de metal, viviam outra vez. Ou seja, eram picados, mas o veneno era anulado. O Senhor Jesus disse: se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. O próprio Paulo foi mordido por uma serpente lá na ilha e depois ele lançou no fogo e não lhe aconteceu nenhum mal. O Senhor Jesus disse: pagareis nas serpentes, ou seja, dominareis o veneno e tudo o que vos quer fazer mal, né? Então, vamos ler aqui em 2 Pedro 3:9, vamos meditar. O que é que acontece? O Senhor, aquilo que Ele promete, Ele faz, e não retarda, Ele faz. Outras vezes é imediatamente, é um milagre. Outras vezes a pessoa semeia e depois vai agradecendo a Deus e Deus vai concretizar na medida em que a pessoa está preparada. Não sei bem qual é o processo, mas é isso mais ou menos. Então, o Senhor não quer é que ninguém se perca, mas todos venham a arrepender-se. Só o que acontece é que às vezes as pessoas são de famílias que não acreditam nada em Deus, estão separadas, servem o diabo, os ídolos, e confiam em muita coisa, né? Que não é de Deus. Então Deus não quer mesmo que as pessoas se percam, que as pessoas fiquem separadas dele eternamente, mas quer que recebam Jesus como Salvador, saiam do mau caminho. O mau caminho é estar separado de Deus. O espírito da pessoa está separado de Deus, só produz obras ruins, palavras ruins, aponta o dedo e faz uma série de coisas que não agradam a Deus. Aí é o mau caminho. Quando nós recebemos Jesus, passamos para o bom caminho. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E então o nosso espírito fica unido com o Espírito de Deus. E isso nota-se logo na vida da pessoa. A pessoa que recebe Jesus, eu recebi Jesus até senti vontade de chorar, houve uma modificação. Então não quer dizer que toda a gente vá ter vontade de chorar, mas que a vida da pessoa é transformada. E a pessoa vai tentar deixar de fazer as obras que fazia antigamente, mas, claro, e vai entregar-se a Jesus. Então, o Senhor Jesus dava certas parábolas acerca disto. E, neste caso, era um homem que tinha uma figueira. Uma figueira deve dar figos, né? E a gente quer que sejam doces. E então, o vinhateiro, o dono da figueira, né? É claro que se calhar tinha mais que uma figueira. E passaram-se 3 anos e a figueira não dava figos.
Eu tenho uma figueira que só começou a dar folhinhas ao fim de 6 meses. E agora ainda não deu figos, mas é pequenina, está num vaso do quintal, né? Então, o que é que acontece? A figueira deve dar frutos, né? Mas o vinheteiro, aliás, o vinheteiro era o dono, né? E disse o vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Para que é que nós estamos aqui na terra? Se nós não servirmos a Deus, somos inúteis. Para que é que estamos aqui? Estamos aqui para servir a Deus. Nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Devemos crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam e buscá-lo. Aquele que busca a Deus vai ter vida eterna. E todos temos que ter vida eterna, ou num lugar ou noutro, não é? Ou no inferno ou no céu com Deus. Então o melhor é a pessoa arrepender-se do mau caminho e receber Jesus, que é o caminho certo. Então, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinheteiro. O vinheteiro era o homem que tratava da vinha. Aquilo era uma vinha, mas tinha uma figueira. Então, disse para cortar, né? Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo o vinheteiro, o que cuidava da vinha, disse-lhe: Senhor, eu é que sou o que percebo disto, então deixa este ano, dá-lhe mais um ano, a ver se ela se arrepende. Até que eu a escave, quer dizer, o Espírito Santo vai fazer este trabalho, como que escavar, estragar, para ver se a pessoa se arrepende. O Espírito Santo continua a insistir. E depois, se ela der fruto, é porque se arrependeu. É porque recebeu Jesus como Salvador. Então, depois, o vinheteiro aconselhou o dono da vinha a esperar que ela se arrependesse, a figueira. Claro que a figueira representa uma pessoa, né? Ou mesmo até um povo. Então vamos ver Isaías 104:6. O que o Isaías diz, o profeta Isaías, é que todos nós somos como uma pessoa imunda, uma pessoa suja, que cheira mal, está num mau caminho, pensa erradamente. Aliás, o Isaías, o profeta Isaías diz: todos nós somos como o imundo, todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Ou seja, que se a pessoa está no mau caminho, vai tentar ser justo, mas é tudo inútil. Porquê? Porque a pessoa tem que primeiro estar no bom caminho, se quer fazer o bem. Até mesmo os outros que estão à sua volta não acham nada correto. Tu agora estás a querer fazer o bem, deixaste-nos, deixaste de fumar, deixaste isto e aquilo, e a pessoa esforça-se, mas não consegue. Então a pessoa que está assim separada de Deus vai murchar, ou seja, vai perder a força, o corpo fica mais velho, e o espírito, claro, né? E murcha. E as iniquidades dele, que não foram, ninguém morreu por ele, não apresenta animais e não quer saber de Deus, as iniquidades, o pecado, as consequências do pecado é sempre a morte, a separação de Deus. E se a pessoa continuar separada de Deus, vai ficar perdida eternamente, o que quanto a mim é uma tristeza, não é? O diabo deve ficar alegre, mas nós devemos ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então Jesus promete continuar connosco, ajudar-nos. Ele disse:
vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz, porque eu vou mandar-vos o Espírito Santo, Espírito de verdade, que nos conduz em toda a verdade, que nos guia, está atrás e à frente de nós, dá-nos uma armadura, capacete da salvação, espada do Espírito, cinto da justiça, cinto da verdade, mas tudo isto é já no reino de Deus, então a pessoa torna-se mais que vencedor. É claro que Jesus é que é mais que vencedor, mas como nós fomos adotados e pertencemos ao seu exército, à sua igreja, então nós somos mais que vencedores, mas com Ele. O Senhor já nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então já abençoou. É só nós dizermos: Pai, eu creio que Tu existes, és galardoador dos que Te buscam e, portanto, eu recebo agora as bênçãos com que já me abençoaste. É como ir ao banco, a pessoa sabe que tem lá 1000 euros, vai e levanta até àquela quantia, né? Então vamos ver aqui em Ezequiel 33:11. E realmente o Senhor diz: vivo eu, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, como há bocado estamos a dizer. Deus não tem prazer nenhum em que as pessoas fiquem perdidas. Ora, nós descendemos do Adão, o Adão caiu, e então todos os que são descendentes do Adão estão separados de Deus, a não ser que se arrependam e recebam Jesus como Rei, Senhor e Salvador. Eu quero, convertei-vos, diz Deus, dos vossos maus caminhos. É isso que temos estado a dizer. A pessoa está em maus caminhos, más formas de pensar, se calhar aprendeu com os pais, que já eram drogados, que eram desanimados, já moravam nas ruas, não tinham casa, não tinham nada. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que passemos para o seu caminho, que é o Senhor Jesus. Então Jesus passa a ser o nosso chefe, o nosso amado Salvador, e nós ficamos alegres, felizes. Glória ao Senhor. Vamos ler aqui em São Lucas 15:24. O Senhor dá aquele exemplo do homem, do filho pródigo, chamada parábola do filho pródigo, que o pai já estava à espera dele. Deus está à nossa espera. Deus quer, alegra-se. O diabo é que se entristece quando nós vamos para Jesus, né? Mas o pai alegra-se, então viu o filho ao longe e abraçou e disse: este meu filho estava perdido e foi achado. Ele agora está no bom caminho, está comigo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Porque o filho pródigo estava guardando porcos e era um trabalho sujo que os judeus não aceitavam. E ele pensou melhor. O Espírito Santo é que faz isto. Tornando em si, disse: os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão e eu morro aqui de fome. Eu, se vou continuar neste caminho, vou morrer. É o que acontece com muitas pessoas drogadas que tomam heroína e que tomam, quer dizer, têm hábitos ruins que só fazem mal ao seu corpo, vão morrer mais cedo e são infelizes. Se a pessoa pensar como este homem, eu vou, mas é para a casa do meu pai outra vez. Ou seja, quando as pessoas têm os seus antepassados, tínhamos que, eu creio que neste caso era isso, os seus pais eram crentes, os seus pais viviam no caminho de Jesus, mas eles deixaram. Há muitos jovens a quem aconteceu isso. Então o melhor é a pessoa arrepender-se. Este homem arrependeu-se, não é? Glória ao Senhor. Eu estou no mau caminho, mas eu vou para o bom caminho. O bom caminho era o caminho dos meus pais, serviam Jesus, eram apóstolos, profetas, evangelistas, etc. E ir para Jesus é sempre o melhor caminho. Então, quando a pessoa recebe Jesus,
leva o Evangelho a outras pessoas. Foi o caso de Paulo. E com as suas cartas, naquele tempo Paulo era por meio de cartas, agora temos os vídeos. E temos que, de qualquer maneira, levar as pessoas a saberem que há um Salvador, que há salvação, que há um caminho melhor. Então, naquelas cartas, alguns irmãos ficaram entristecidos, mas foram entristecidos porque o Espírito Santo estava-lhes a falar e estava-lhes a dizer: vocês estão no mau caminho, vocês estão perdidos, vocês, mesmo sendo judeus ou religiosos de qualquer outra religião, vocês não se sentem bem, mas há um caminho melhor. E eles começaram a ficar tristes com estas cartas, mas era uma tristeza que vinha de Deus, no sentido de se arrependerem. E ficaram tristes porque Deus fez que ficassem tristes. É bom que as pessoas estão no mau caminho, sem Jesus, se entristeçam e voltem para Jesus. E digam: Jesus, eu te recebo como meu Rei, Senhor e Salvador. Tu salvaste o João, salvaste o Zé, salvaste todos aqueles que pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Tenham o nome que tiver, não é? É sempre de Jesus Cristo. A Igreja é a Igreja de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Igreja é o exército do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o facto é que o Paulo não estava a fazer mal nenhum. Era o Espírito Santo que estava a fazer que se entristecessem para mudarem. A pessoa sente-se triste, sente-se mal, deve mudar, não é? Agora, a tristeza de Deus opera o arrependimento, porque vem de Deus, né? Da qual salvação ninguém se arrepende. A pessoa que recebe Jesus como Salvador não se vai arrepender de o ter feito, não. Se alguns voltarem para o mau caminho, são como a porca lavada, volta ao espojador da lama, e são como o cão que volta ao seu próprio vómito. Então, não deve acontecer isso. Se isso acontecer é porque a pessoa, com certeza, não tinha recebido Jesus a sério. Fez uma brincadeira, não sei o quê, não sei quando. Mas, mesmo assim, o Espírito Santo vai insistir com ele, creio. Portanto, talvez no subconsciente dele tenha uma vida dos pais errada e ele diz: pai, não sei o quê, não vou conseguir. Não, temos que semear boas palavras. Palavras que edifiquem não só a nós mesmos, como às outras pessoas. O marido à esposa, a esposa ao marido, e para os filhos. Não devem dizer aos filhos: tu não vales nada, nunca vais aprender nada. Não, isso é semear o mal, é estar a dizer palavras que vão servir o diabo. Que Jesus é o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus vai apresentar ao Pai aquilo que a gente diz. Se a gente diz ao contrário, Jesus também não pode fazer muito, não é? Então, devemos ter cuidado com o que falamos e saber. Muitas vezes a tristeza está no facto de que é o Espírito Santo a falar-nos e a mostrar-nos. Estamos mal, anda doente, já falámos nisto, nas drogas, no álcool, em caminhos, maneiras de pensar que só lhes fazem mal, não é? Então, também há pessoas que pensam que são muito religiosos e que por isso vão ser salvos, repetem orações, repetem, e fazem sons, mas tudo isso não leva a muito. Quer dizer, a pessoa pode, por exemplo, fazer ginástica, faz bem, mas é melhor dar mais tempo a Deus e servir a Deus, não é? Então, o Senhor Jesus também, em Lucas 18, 9-11, também deu uma parábola, que era dessas pessoas que confiavam em si mesmos e acreditavam que eram justos e que, sendo justos, ficavam salvos. Sendo justos, mas desprezavam os outros. Se a pessoa está salva, está no bom caminho, recebeu Jesus, não vai desprezar os outros, vai amá-los. Jesus disse: amai o próximo como a vós mesmos.
Ora, devemos fazer aos outros aquilo que gostamos que nos fazem. Não gostamos que nos façam mal, digam mal de nós, que apontem o dedo contra nós. Gostamos mais que nos elogiem e orar a Deus por as coisas que a gente vê que ainda não estão bem. E o Espírito Santo vai fazer o que é necessário fazer. Então, devemos... o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. A pessoa pode fazer boas obras, mas se não está em comunhão com Jesus, como temos dito em Apocalipse 3:20, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e não abrir a porta, aliás, eu entrarei e cearei convosco e vós comigo. Mas há pessoas que dizem: eu sou religioso, faço boas obras, não sou como os outros, não roubo, não sou injusto, não sou adúltero. Eu faço isto por um grande esforço, né? E talvez o diabo enganá-lo a mostrar: assim, tu és bom, tu vais ser salvo. Não. Temos de ser salvos só recebendo Jesus, mudando para Jesus. Jesus é que é o bom caminho. É o único caminho que nos leva ao Pai. Então as pessoas dizem: eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo quanto possuo ou recebo, né? Então a pessoa pensa que isso vai salvá-lo, mas não. Se ele continuar assim, vai ficar perdido. Tem que receber Jesus, não há outro caminho. Então, aqui em Lucas 5:18-20 também diz uma parábola: eis que uns homens transportaram... Não é parábola, aconteceu mesmo no tempo do Senhor Jesus. Eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, mas era tanta gente que eles não conseguiam entrar. Era uma multidão, as multidões que seguiam o Senhor Jesus, a serem curadas, libertadas, abençoadas. Por exemplo, aquela mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, tocou nas vestes de Jesus e ficou curada. E outros muitos casos. O Senhor veio para salvar, para perdoar. A palavra salvar já inclui a cura, porque a salvação é completa em Cristo, estando em Cristo, estando no bom caminho e servindo a Jesus para darmos bom fruto. Então o Jesus vai nos abençoar, curar, libertar. Então estes homens, não achando por onde o pudessem levar, o homem que estava paralítico, aqueles amigos não podiam entrar, entraram pelo telhado, não conseguiram entrar pelas portas, procuraram encontrar uma outra entrada e subiram ao telhado com grande esforço, claro, se calhar com cordas e baixaram o homem que estava na cama até o meio diante do Senhor Jesus. É curioso que o Senhor Jesus deu atenção a isso, né? Que se calhar também houve um grande barulho. E vendo Jesus a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Porque aquele esforço todo manifestava arrependimento, não só da parte dos amigos que levavam o paralítico, mas também do próprio paralítico. Também não deve ter ficado muito alegre com aquele movimento. Mas, então, precisamos realmente de ter fé em Deus. E agora esta é a primeira parte, depois vamos continuar, pela graça de Deus, vamos continuar na segunda parte. Então agora vamos orar em línguas e depois em português, pelas pessoas que estão a ouvir, ou pelas pessoas que irão ouvir, e para que façam também a oração, passem do mau caminho para o bom caminho, dizendo: Jesus, eu te recebo como meu Rei. O Espírito Santo pode convencê-los, não há mais ninguém. A própria pessoa não consegue convencer-se a si mesma. É necessário então que sirvamos a Deus e glorifiquemos a Deus. Shikarabarabara, Shutingabada, Pachana. Pai, peço pelas pessoas que estão a ouvir este vídeo e que eles passem do caminho das drogas, do caminho em que os tornem felizes,
para que sejam libertados e passem para o teu caminho, Jesus. Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ti. Toda a glória a Deus, no nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia.